A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. E então, está tudo bem? Está tudo bom com você? Eu espero que sim. Eu quero iniciar o nosso comentário de hoje fazendo uma pergunta para todos vocês. Você sabe o que significa quando alguém diz "eu sou salesiano"? Muito bem. E se eu disser para você que eu, Humberto Amorim, sou salesiano? Sabe por que eu posso dizer isso? Porque salesiano são todas as pessoas que estudaram no Colégio Dom Bosco de Manaus ou no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, nós sabemos, em todo o Brasil, é um colégio para meninas. E o Colégio Dom Bosco para meninos. Mas eu vou já explicar essa história de meninos e meninas, tá? Espera aí só um pouquinho, porque antes eu quero dizer que a razão deste comentário, a razão maior desse comentário de hoje é toda permeada por saudade, sentimentalismo, orgulho, alegria, felicidade, porque eu simplesmente estou trazendo para vocês a notícia de que o Colégio Dom Bosco de Manaus acaba de completar 99 anos desde a sua fundação. Em julho de 1921. Significa que ano que vem, em 2021, o Colégio Dom Bosco vai completar 100 anos. Mas este ano está completando 99 anos. O Colégio Dom Bosco de Manaus é um símbolo, tornou-se um símbolo da educação, do sistema de educação de grande qualidade em todo o estado do Amazonas. O Colégio Dom Bosco, ele é dirigido desde a sua fundação pela Congregação dos Padres Salesianos. E foi neste colégio que eu fui matriculado no início da década de 60. Então, de saída, eu quero agradecer aos meus pais, Humberto e Arlete, que me matricularam lá no Colégio Dom Bosco, porque naquela época, no início da década de 60, o Colégio Dom Bosco era tido como o colégio das elites, né? Mas, na verdade, essa elite nada se compara à elite atual, né? Na verdade, todos os nossos pais eram trabalhadores, eram pessoas simples que ocupavam uma posição digna na sociedade. Aliás, tem até uma brincadeira entre nós, ex-alunos, né, ex-salesianos, que você era rico em Manaus no início da década de 60, quando teu pai tinha um carro. Se o teu pai tivesse um carro, pronto, ele era rico. Aquele garoto que chegava lá na escola, levado pelos pais num carro, esse era o bam bam bam, entenderam? Era assim que se qualificava uma pessoa rica, o carro que a família tinha. Mas eu quero que vocês saibam que geralmente esse carro era fruto de muito, muito, muito trabalho, porque os nossos pais batalharam e muito para nos manter numa escola do nível de qualidade como o Colégio Dom Bosco de Manaus. Deixa eu logo dizer para vocês uma curiosidade muito interessante. A nossa turma, a minha turma, era de 1964. E a nossa turma, na sala de aula, nós tínhamos uma carteira, né, que tinha espaço suficiente para 2 garotos. Porque o Colégio Dom Bosco era um colégio originalmente só para meninos. Só para meninos. Só foi a partir de 1971 que o Colégio Dom Bosco de Manaus começou a aceitar as meninas. Ainda bem, né? Ainda bem que eles fizeram isso. Mas até 1971 era um colégio com internato, semi-internato, umas coisas aí que
eu acho que nem existem mais hoje. Mas era assim que era o Colégio Dom Bosco. E na nossa sala a gente tinha aquela carteira, a gente levantava a carteira e colocava os livros, os cadernos lá dentro, e a tampa, né, a tampa da carteira subia e você colocava os livros. E de acordo com a mudança do professor, a gente ia tirando o livro ou o caderno referente àquela matéria. E a gente ficava um do lado do outro. Era tão interessante que havia uma disputa entre o colégio, os alunos, né? Os alunos do Colégio Dom Bosco, os alunos do Colégio Brasileiro, que não existe mais, os alunos do Colégio Estadual do Amazonas, que ainda existe, e no dia 7 de setembro, a gente desfilava na Eduardo Ribeiro e na Eduardo Ribeiro e em uniforme de gala. Uniforme de gala. Imaginem, no sol escaldante da manhã, pela manhã nós desfilávamos em traje de gala e toda a cidade ia para ver o desfile do dia 7 de setembro, para ver os meninos do Colégio Dom Bosco, do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, do IEA, do Colégio Estadual e do Colégio Brasileiro desfilar. Nós estávamos desfilando lá na Avenida Eduardo Ribeiro. Era um dia como nenhum outro. E sabe o que é interessante? A disputa era na banda de fanfarra, para ver qual era a melhor banda que emitia o melhor som durante a parada do 7 de setembro. Essa é uma lembrança muito grata que eu tenho lá do colégio. Mas já agradeci meus pais e agora eu quero agradecer nominalmente a todos aqueles que nos deram régua e compasso, os nossos professores. Começando pelos padres, né? Os padres, eu estou aqui com a lista dos padres e de todos os nossos professores. Vou já dizer a lista dos meus colegas da turma de 1964. Já já vocês vão saber quais eram esses colegas. Mas é o seguinte, nós tínhamos o diretor do colégio, era o padre Hermano Schilp. O padre Hermano Schilp era alemão, né, a origem dele era alemã, ele veio da Alemanha para ser o diretor aqui do Colégio Dom Bosco, na década de 60, e ele foi o meu primeiro professor de alemão. O interessante é que, naquela época, nós tínhamos o curso primário, o curso ginasial e o curso científico. Foram esses cursos que nós cursamos ao longo dos anos, né, até o início da década de 70, lá no Colégio Dom Bosco. E o padre Hermano Schilp era o diretor do colégio e professor de alemão. Nós tínhamos lá o padre Guido Tonelotto, o padre João Bosco, o padre Humberto, o padre Filinto Santiago. O padre Filinto Santiago era o padre conselheiro, era o camarada que mantinha a nossa disciplina, e ele não era fácil. Ele tinha lá um cordão lá, né? Uma cordinha assim nas mãos, que ele vivia rodando desse jeito, e quem saía da linha sentia o peso desse cordão, né, que ele carregava. Então o padre Filinto Santiago, de saudosa memória, que Deus o tenha, era o nosso padre conselheiro. Tínhamos também o padre argentino, o padre Genival. O padre Genival era o padre inspetor, né? Era outro durão, o padre Genival. Tínhamos o padre Humberto. O padre Humberto era uma graça, um cara divertido, né? Ele se enturmava muito com a gente, e na hora da disciplina, mas na hora da descontração, o padre Humberto era um dos padres mais descontraídos. Nós tínhamos o padre Bruno, nós tínhamos o clérigo Alencar. O clérigo Alencar era interessante. Ele amarrava a batina, né, como fazem as mulheres. A batina é aquele traje que os padres usavam. Os padres não usam mais batina. Quer dizer, raramente eles usam batina. Mas o padre Alencar, ele usava batina. Ele amarrava a batina para jogar futebol com a gente. Ele participava das nossas peladas. Nós tínhamos o padre Tadeu também e o padre Bento
Bertolini. E esses foram os padres que nos deram, né? que eram os diretores, os comandantes, os gerentes do Colégio Dom Bosco. E os professores? Eita, pá, olha só quanta saudade deles. O professor Manuel Neusimar Pinheiro, professor de português, Vicente Schettini, professor de matemática, professor Noronha de geografia, Valdoc Lira, o nosso professor de desenho, e era um terror, porque geralmente os alunos de física, desenho e matemática da nossa turma, isso é uma verdade, excetuando Orlando Falcone Júnior, Valdir Sató e Salim José Neto, excetuando esses três aí, que eram os CDFs da turma, a gente ficava de segunda época. Você sabe o que é segunda época? Pois é. Pergunta aí do teu pai e da tua mãe. Você jovem que não sabe o que é segunda época, pergunta, o que é a segunda época? Humberto falou que quem não passava direto ficava de segunda época. Eu não vou dizer para vocês. Eu quero que vocês descubram. Então, geralmente, a gente ficava de segunda época com o professor de desenho, com o professor de física, o professor de matemática, né? e o professor de química, que eu ainda não falei o nome dele, mas olha, tinha também o Mr. Barros, que foi o nosso professor de inglês, Agenor Ferreira Lima, português, o professor Vanderlei, de francês, né? Eu soube que o professor Vanderlei, graças a Deus, ainda está aí com a gente. Eu acho que ele até merece uma visita nossa, tá, o Fernando Matos, filho. Eu acho que nós deveríamos fazer uma visita ao nosso professor de francês. Tinha o professor Heráclito, de química, né, o professor de química, o Valdener Caldas, de matemática e física. Tinha o professor Ubirajara Boechat, também de química, Mário Everton, também de química, Frederico Arruda, de biologia, e o professor Bartolomeu Dias, de história. Esses foram os professores que, como eu gosto de dizer, nos deram régua e compasso. Alguns deles, eu acho que a maioria deles, já nos deixou. Mas fica aqui, em nome de toda a nossa turma, todos os alunos do Colégio Dom Bosco dessa época, o nosso pleito de gratidão e também a Deus, porque foram eles os nossos primeiros mestres. Muito bem, para encerrar, né, esse depoimento histórico sobre os 99 anos do Colégio Dom Bosco, que nós estamos celebrando agora em Manaus, deixa eu dizer o nome dos meus colegas, né? E salesianos lá do Dom Bosco. E interessante. Foram Pedro Lobo e Fernando Ronald Beckman Gonçalves, que, né, os que mais lembraram dos nomes dos professores e de episódios que nós tivemos lá no Colégio Dom Bosco. Então, agradeço a esses dois colegas, né, a maior parte das informações que eu colhi. Então, olha aqui a lista de alunos, né, dos meus colegas. Né? Tá todo mundo aí, esse pessoal que eu vou citar, tá? O Pedro Lobo, o Orlando Falcone Júnior, o Fernando Ronald Beckman Gonçalves, o Arnaldo Russo, o Manuel Barbosa, o Mitsuru, o Roberto Lavor, o Valdir Sató, o Jorge Azizi, o Rocinho Oliveira, a Vanir Lima, Benedito Odes dos Goit Coelho, o Ângelo, o Fernando Matos Filho, o Raimundo Nonato Araújo da Rocha, o César Donato Araújo da Rocha, que é uma dupla de gêmeos da nossa classe, o Aldemir Pérez, o professor Bruno, o Antônio Carlos Chauvin, o José Onete, o José Merched Chá e o Salem José Neto. Esses são os meus colegas que hoje estão ainda por aí. E detalhe, a gente se reúne, isso antes da pandemia, né? Nós sempre reunimos uma vez por mês para matar as saudades. Todas as saudades lá daquele tempo maravilhoso, no início da década de 60, mais exatamente em 1964. Eu quero agora também fazer uma reverência de muita saudade a todos os nossos colegas que já foram. Nós éramos 42 ao todo, e vários já se foram, né? Estão lá
ao lado de Deus. Então, em nome de Carlos Oliva, um colega que já partiu, em nome do Carlos Oliva, eu faço uma saudação saudosa e reverencio a memória de todos os colegas que já se foram. E encerro com uma curiosidade. A igreja do Colégio Dom Bosco, ela foi demolida e construíram uma nova, uma moderna igreja. São duas curiosidades que eu tenho para vocês. Então, a igreja do Colégio Dom Bosco foi demolida e reza a lenda urbana aqui em Manaus que demoliram a igreja do Colégio Dom Bosco. Existem fotos antigas aí na internet, que pesquisem para vocês verem, por causa do apelido que nós demos, os alunos deram à igreja. A igreja ficou conhecida pelo apelido dado pelos alunos, né, moleques danados todos, de a Igreja do Cotoco, porque a igreja tinha um formato, ela era assim, tinha a torre era no meio e tinha aquelas duas torres menores e nós olhamos para a igreja do Colégio Dom Bosco, isso parece um cotoco. Então a igreja virou a igreja do Cotoco, né? E eu só sei dizer que diz que muita pressão, não sei o quê. Eu não sei se é verdade. Eu sei que a igreja foi demolida e construíram uma moderna igreja lá no Colégio Dom Bosco. Outra curiosidade é a seguinte: nós éramos obrigados a ir assistir à missa, a Santa Missa, do Colégio Católico, né, o Colégio Dom Bosco, que tem como patronos Nossa Senhora Auxiliadora e também o São João Bosco, e também tem São Domingos Sávio, né, que eles fazem parte da história do colégio, mas nós éramos obrigados a assistir à missa do domingo e levar a nossa carteira, né, a nossa caderneta de estudante para a missa, e o padre celebrante da missa tinha que assinar lá no dia, naquele dia, né, ele assinava para provar que a gente tinha assistido essa missa. E são coisas gostosas de relembrar. E que bom que eu e todos os meus colegas que eu citei agora participamos dessa época de ouro da educação no Amazonas, lá nos primórdios, né, da década de 60, do Colégio Dom Bosco de Manaus. Que Dom Bosco abençoe a todos vocês. Que Nossa Senhora Auxiliadora proteja a todos vocês. E, principalmente, eu digo isso com o coração, com muita alegria, todos os salesianos de hoje, de ontem e os de amanhã. Parabéns, Colégio Dom Bosco. Parabéns a todos pelos 99 anos de educação, de qualidade, de uma tradição educacional no Amazonas sem igual. Um abraço. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, você fará novos planos. E para realizar todos, uma vida saudável é essencial, hoje e no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre.